Século News edição especial está de volta para falar um pouquinho mais sobre a viagem do Papa a Turim. E ele não foi sozinho não, viu? O Papa financiou uma parte da viagem de um grupo de sem-teto de Roma que também pôde ver o Santo Sudário. Cerca de 50 pessoas economicamente desfavorecidas viram o Santo Sudário graças ao financiamento do Papa. Pablo Walter Castilha é padre na Igreja Santa Lucia, em Roma, e ele organizou a viagem. Tudo começou com uma viagem de ônibus de 10 horas de Roma para Turim. Uma vez que se decidiu hacerlo, lo comunicamos al... Nós falamos com um dos assistentes do Papa e contamos a proposta. O Papa apoiou. Ele não queria apoiar só com as palavras, dizendo que era uma boa iniciativa, mas ele também contribuiu para pagar o ônibus que usamos para chegar até Turim. Não só apoiar, dizendo que era uma boa iniciativa e que estava de acordo, sino também economicamente contribuiu pagando o bus com o qual fomos a Torino. A excursão para Turim foi motivada pela exposição do Santo Sudário. Ele disse que teve um grande impacto sobre aqueles que o viram e que eles ficaram extremamente gratos pela oportunidade. Eu vi em todos, cristãos e não cristãos, um reconhecimento, um sentimento de gratidão. Fiquei impressionado com 2 jovens. Eu acredito que eles são romenos ou do leste da Europa. E eles são apenas 30. E eu os vi quase emocionados de uma forma boa e carinhosa, quando uma freira lhes deu lugar para dormir. Eles viram que a freira realmente os amava e foi atenciosa. Então eles ficaram bem emocionados. O grupo é muito diversificado. Tinham jovens, adultos, cristãos, muçulmanos, ateus e pessoas de todo o mundo. Eu fui na viagem para Turim para ver o Santo Sudário e realizar um sonho que minha mãe tinha. Durante muitos anos, ela me disse para ir ver o Santo Sudário. Ela tinha visto e tinha uma forte devoção a ele. Eu nunca tinha imaginado que poderia fazer uma viagem nessa idade. Eles passaram 2 dias em Turim e foram pessoalmente recebidos pelo arcebispo da cidade. Ele disse olá para cada pessoa no grupo, um raro gesto de carinho que eles raramente recebem. Alguns foram capazes de perceber o amor de Deus nesse sinal do sofrimento, que é o sudário, e eles se sentem amados pelo Senhor. Quem não crê em Jesus, e nem todos os envolvidos eram cristãos, eu acho que eles ainda sentem a experiência comum que nós temos. Ou seja, eles se sentem amados por causa dos gestos de generosidade e cuidado das muitas pessoas que tornaram isso possível. A suma de gestos de generosidade e de atenção que tantos tiveram para que isto fosse possível. Essas não são as únicas pessoas que terão a oportunidade de ver o Santo Sudário. 60 pessoas desabrigadas da paróquia de São Eustáquio também terão a chance. Essas pequenas iniciativas do Papa Francisco são destinadas a lembrar os sem-teto que eles não estão sozinhos. O Vaticano divulgou a tão esperada carta encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia. Com o título de Laudato Si, ou Louvado Seja, ele faz uma crítica severa contra o aquecimento global e a destruição da natureza e ataca países como os Estados Unidos, que se recusam a tomar ações que ajudem o planeta. E logo depois do lançamento, especialistas de várias áreas deram os seus pontos de vista sobre a carta do Papa. Especialistas em teologia, ciência e negócios se reuniram no Vaticano na Sala Paulo VI para discutir a encíclica Laudato Si. Eles abordaram a polêmica que veio com seu lançamento e também discutiram alguns dos principais temas da carta sob diferentes perspectivas. Um dos cientistas climáticos mais importantes do mundo deu uma explicação detalhada sobre a história e os efeitos da mudança climática. Mas ele disse que é mais do que uma questão científica. Estamos diante de uma dupla crise neste planeta, como os meus antecessores já disseram. É uma crise ambiental, certamente, mas é também uma crise social. E essas duas coisas juntas representam um desafio enorme, e somente se a fé e a razão trabalham juntas, de mãos dadas, podemos superar esta crise. Alguns políticos conservadores nos Estados Unidos criticaram o foco da encíclica sobre a mudança climática. Oradores na coletiva de imprensa refutaram essas observações, argumentando que é uma questão moral.
O pecado ecológico é devido à ganância humana, que cega os homens e mulheres ao ponto de ignorar e desconsiderar a verdade básica, que a felicidade do indivíduo depende de sua relação com o resto dos seres humanos. Então é um chamado para o diálogo em todos os níveis para a solução de problemas que são comuns a todos nós. Um dos principais focos da encíclica é sobre como a poluição e destruição ecológica prejudicam os mais pobres. Um dos oradores foi um especialista em negócios que sugeriu que os países desenvolvidos e suas empresas devem assumir um papel de liderança na mudança climática e que os países mais pobres poderiam segui-los mais tarde. Eu acho que se os grandes países como a China e os Estados Unidos realmente tomarem medidas sérias, então teríamos a credibilidade e influência para buscar algumas dessas atividades e ações de países em desenvolvimento. Laudato Si rapidamente se tornou uma das mais comentadas encíclicas de todos os tempos, mesmo antes de ser lançada. Repórteres de todo o mundo participaram da coletiva de imprensa e os especialistas notaram. Eu estive envolvido com encontros ecumênicos por muitos e muitos anos, mas é a primeira vez que eu vejo tantos meios de comunicação. Que Deus me ajude e me proteja. A encíclica foi lançada na quinta-feira e está disponível em árabe, inglês, francês, alemão, italiano, polonês, português e espanhol. A seguir tem música latina no programa. A gente volta já.